Eu me cansei de ver tanta gente sofrendo, angustiado, amargurado. Pessoas que não têm culpa do que está acontecendo em sua vida. Isso você não pode concordar, porque nas escrituras israelitas nos traz esse entendimento. Que quando os homens eles não entendem aquilo que está acontecendo, procura culpar a Deus. Nós, nos dias de hoje, sabemos que Deus é um ser realmente existente. Não podemos discordar disso. É existente não na existência que os homens colocam, um ser com forma física, com rosto, cabelo, perna e braço. Porque a pessoa chegar a tal ponto de dizer que porque está escrito que nós somos a imagem e semelhança de Deus, as pessoas já colocaram que a imagem e semelhança são o aspecto físico. Existe algo muito mais, vai muito mais além do que essa expressão, que aqui não é o meu intuito aqui hoje explicar sobre imagem e semelhança. Seria a mesma coisa de falar sobre o início da criação humana, como está também escrito na Escritura, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Está escrito lá. Mas se você fizer uma análise com muito mais profundidade, você vai ver que vai muito mais além do que isto. Quando você vê que o Sol foi criado depois da Terra, você sai ao universo que está lá fora, você vê que esse ensinamento foi o ensinamento das pessoas que eram como crianças, que entendiam aquilo que eles viam, explicando aquilo que entendia na linguagem da criança para ter uma noção do que é Deus. Eu tiro isso não como uma analogia, nem como uma parábola, mas tenho essas palavras como uma forma para entendimento de uma criança, você fazer uma pequena analogia numa forma humana para se entender as coisas que não são perceptíveis à mente humana. Porque eu jamais posso falar para uma criança de 1 ano de idade, 2 anos de idade, falar sobre física atômica, se ela não tem nenhuma noção do que é uma física atômica, do que é o átomo, do que é o nêutron, do que é o prótons. É como muitas das vezes acontece comigo, eu querer explicar a alguma pessoa que tem um nível de estudo um pouco inferior, e não é uma pessoa que muito lê, uma pessoa que tenha conhecimento de leitura, uma pessoa que adore leitura, seja uma pessoa que entenda a linguagem portuguesa com mais profundidade, e assim eu usar palavras que muitas das vezes eu uso no comum da minha vida, e as pessoas não têm entendimento, não sabem o fundamento, a profundidade daquela palavra. E isso ocorre a muitas das pessoas que têm aquele sentido usado como um sentido sem ter nenhum nexo para ela, não tem nenhum sentido aquilo que foi usado, aquela palavra. Procura o dicionário. Mas se todas as vezes que você for falar no dia a dia, usar um dicionário, você está totalmente levando as pessoas à incredulidade. Por quê? Porque ela não vai dar mais ouvido àquilo que você está falando. Uma das coisas que eu aprendi quando eu estive no seminário foi que quando eu estou falando em um púlpito a uma multidão, uma coletividade, eu não tenho que achar que todas as pessoas que estão ali sentadas são batatas. Eu não posso achar que aquelas pessoas são tudo ignorantes. Eu não posso achar que eu sou o supremo ali, eu sei mais do que todos que estão ali. Não, eu tenho que achar de outra forma. Que eu estou ali para trazer a elas uma mensagem e ser analisada. Que todas têm o mesmo nível intelectual que eu tenho. Então, a partir desse momento, eu não posso passar a usar termos técnicos. Eu não posso usar termos técnicos para falar alguma coisa. É uma das coisas que eu aprendi também quando eu estava fazendo o técnico, quando eu estava no técnico, fazendo o técnico. Na época, uma das coisas que os engenheiros falaram para nós é quando você estiver falando ou quando você estiver conversando com uma pessoa que não tenha conhecimentos técnicos, procure falar numa linguagem em que ela possa entender o seu nível, a que ela possa compreender o que você está explicando. Você não vai usar para um operário, para um seu ajudante, um termo técnico que ele pode não entender. Então você usa os termos que possa ser ao entendimento dele perceptível. E ao tempo que ele está trabalhando com você, você vai ensinando a ele para que ele entenda ao ponto técnico e assim ter discernimento daquilo que você está falando.
Então, nisso é que eu tenho ainda dificuldades, mesmo com 70 anos, eu ainda tenho dificuldade de me comunicar com muitas pessoas. Eu uso muitas vezes, eu confundo textos, confundo algumas coisas, quando eu quero trazer o entendimento mais acessível possível. Então, quando eu fui trabalhar no meio das pessoas, no sítio, nas fazendas, eu tive que conviver com eles e falar no mesmo linguajar. Muitas vezes aquilo se tornou para mim um ambiental. Foi um hábito para mim falar uma línguas erradas. Às vezes sabendo estar falando o idioma errado, mas foi a forma que podia ser entendido. Porque uma das coisas que aconteceu, na época que eu cheguei no interior, eu falava, se abaixa, a pessoa não sabia o que ia se abaixar, e eu falava, se abaixa, a pessoa não sabia o que ia se abaixar. Com o tempo eu vim entender que a pessoa entendia se acocore. E aí eu fui falar, comecei a me acostumar com aquele sistema de cada um. Acocorar, era se abaixar. E eu falava muitas vezes, a pessoa não sabia o que estava falando. Ela ficava rindo. E eu pedia para a pessoa se abaixar, aí eu falei, se acocore, aí a pessoa se abaixou. Então são termos que muitas das vezes você tem que aprender o local que você vai, a região que você vai, você tem que se habituar ao local que você está. Você estiver falando no meio de todo mundo, da maneira que você acha que está correto, que é o certo, você está falando grego. Então, voltando ao assunto, a religião se torna isso. Você tem que entender, tem que compreender e falar na linguagem da pessoa para que ela possa entender aquilo que você está se expressando. Então, eu não posso chegar aqui e usar termos técnicos, o vídeo técnico para as pessoas para os técnicos entenderem. Posso, na hora, não vir palavras que possa ser concebível à mente, que não tem um conhecimento técnico, mas pode ser compreendida, pode ser entendida, pode ser discernida. Então, esse é o meu motivo de fazer esses meus vídeos. É desfazer esta mente hipócrita, que eu coloco como hipocrisia, das pessoas se colocarem como deuses, como o representante de Deus na terra, como o homem de Deus na terra, que o que ele fala não pode ser distorcida, não pode ser, como diz assim, não pode ser contendida, que tem que se aceitar aquilo que ele falou, é a verdade, nada mais do que a verdade. E o resto é tudo mentira. O que não for dito fora daquilo que ele falou é mentira. Isso não é verdade. Então, meu princípio de fazer os vídeos foi desfazer isto, trazer que a religião não é aquilo que está sendo pregado e as palavras de Cristo, o Cristo não falou o que está sendo dito pelas igrejas de hoje. Principalmente a forma de falar dízimos, que é a forma que tem extorquido cada cidadão, cada forma das pessoas que vão à igreja extorquindo, dizendo que ela tem que dar o dízimo. Se não der o dízimo, não pode tomar ceia, e se não tomar ceia, vai para o inferno. É tudo mentira. É esse o ponto básico da religião que tem levado o povo à destruição. Exploradores da consciência, exploradores da verdade, usando o evangelho para beneficiar-se disso e explorar aqueles que estão dentro em busca da felicidade, em busca da paz interior. Porque, na verdade, a religião, o homem que vai em busca de Deus, ele vai em busca da paz interior, da paz da consciência, da paz dos seus bons sentimentos. Ele procura um entendimento, procura pessoas que sejam ao mesmo nível em que ele habita, em que ele vive no planeta, que tem um bom coração e ele possa expressar aquilo de bom que está nele. É um local onde as pessoas se encontram, as pessoas trocam a mesma ideia, os mesmos sentimentos, a mesma compreensão, onde pode um falar sobre a família do outro, viver como irmãos, na verdade. É viver como irmãos, ter uma troca, ter uma irmandade realmente, um auxiliando o outro, quando na verdade isso é apenas ficção dentro da igreja. E esse é o meu ponto em que eu vim trazer esses vídeos aqui, desfazer essa malcriação. Eu digo malcriação porque são crianças mimadas, que entram no meio de crianças que não são mimadas e começam a fazer aquele bate-pé, fazer aqueles negócios todos para adquirir tudo para si, tudo é deles. Você está num campo jogando futebol no meio de uma bocada de crianças, junta uma, pega a bola e diz, vou para casa. Vocês ficam aí, vou para casa. Ninguém deixa eu jogar, ninguém deixa eu correr. Vou para casa, pega a bola e vai embora, porque a bola é dele. Isso aconteceu muito na minha infância.
pegava uns 5 jeitos para jogar bola. Chegava um lá que ele não queria ser goleiro, ele queria ser atacante. Tu diz, olha, tu é um bom goleiro, fica aí de goleiro, pô. Não pode ter todo mundo ser atacante, você tem que ser goleiro hoje. Não é nem a vez tua? Não, é minha vez não, porque a bola é minha, você que tem que fazer. Então pegava a bola e ia embora. Então ninguém jogava porque ele achava que ele não podia ser goleiro porque ele era o dono da bola, ele tinha que ser sempre atacante. Ainda que era grosso, não sabia nem jogar. E assim é a vida, meu. Nas igrejas acontece isso, os caras não sabem nem jogar. Está ali no púlpito, não sabe nem o que é Deus. Mas ele consegue manipular, ele decora a Bíblia, tem uma mente, dizer assim, é uma mente fotográfica. E ele fotografa aquilo, guarda na cabeça, consegue manipular, tem facilidade de se expressar, tem uma boa... Agora eu esqueço o nome da palavra. E que ele consegue manipular as palavras, ele sabe usar as palavras, ele sabe convencer através das palavras. E é muito perceptível isso. Eu mesmo, como realmente evangélico, eu fui uma pessoa e sou uma pessoa que creio em Deus e tenho minha consciência, tenho conhecimento da psicologia, tenho conhecimento da religião, tenho conhecimento da fé e tenho conhecimento das emoções. Então não posso anular nenhuma delas, porque todas têm que andar juntas. E muitas das vezes, e algumas vezes também aconteceu, não só poucas vezes, mas mais vezes aconteceu de eu ver um cidadão, um que diz pastor evangélico, usando psicologia para doutrinar as pessoas, e aí eu me revoltar. Eu chamar a pessoa num canto e dizer, poxa, mas não é isso que você está fazendo, não faz isso, rapaz, isso não é verdade, isso não é o Espírito Santo. Você está movendo as pessoas pelas emoções, o Espírito Santo não é isso que você está fazendo. Você tem que trazer a eles a verdade para que o Espírito de Deus a opere sobre a vida deles. E você vê muita maquinação. Eu uma outra vez conversando com um irmão, ele chegou, isso até me assustei. Eu não conhecia, logo no início da minha fé, no início pastoral, eu não conhecia o que eu estava vendo. Eu digo até o nome da igreja, que não preciso falar o nome de ministério aqui, que não é meu interesse. E ele chegou para mim, ó irmão, ontem eu cheguei na igreja bafei, cara. Olha, eu peguei na igreja ontem, comecei, a igreja se encheu do poder, todo mundo falou línguas. Eu falei, peraí, o que você falou? Não, é que eu trouxe uma mensagem de poder e o povo se moveu. Ele tinha preparado tudo aquilo que tinha preparado, colocou na ideia e mexeu nas emoções das pessoas. E aí disse, a igreja ficou cheia do poder. Começou a falar nas emoções da pessoa, moveu psicologicamente cada pessoa antes de começar a mensagem. As pessoas ficaram emocionadas com a história que ele trouxe. E aí depois ele largou a mensagem em cima e usou as emoções das pessoas. Ele disse, foi o Espírito Santo. Mas ele sabia, consciente, que não era o Espírito Santo, que eram as emoções das pessoas, que as pessoas se emocionaram e choraram. E aí ele disse, foi o Espírito Santo. Mas isso acontece nas igrejas. É isso aqui que eu tenho falado, não é o Espírito Santo, meu amado. Eu procuro sempre das minhas emoções me parar o controle. Quando eu sei que realmente o Espírito de Deus está tocando em mim, eu me sinto, as emoções realmente não é o meu extravasar da minha carne. Não é eu pular, eu dançar, eu fazer, é o Espírito Santo. Não é não, meu amigo, isso é carne. São emoções carnais, o Espírito Santo não é nada disso. Então, quando as pessoas expressam seus sentimentos, expressam suas emoções na igreja e começam a dançar, tocar, fazer um bocado de coisa, que até rap hoje se dança na igreja, rap, é tudo que é macaquice se faz dentro da igreja hoje. Aí é Deus, não era de Deus, cara. Isso aí é psicologicamente, você sabe que não é Deus. Isso aí são emoções que as pessoas ficam na igreja, as pessoas são levadas por emoções e começam a dançar também por suas emoções, mas Deus não tem nada a ver com isso. São emoções que nós cultivamos, que nós temos dentro de nós. É por isso que eu trago nesses meus vídeos explicando o que é Deus, quem é Deus e como Deus age sobre nós. Por isso eu trago primeiramente dizendo que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos aqui, o que temos aqui, na verdade, foi Deus que nos deu e faz parte do próprio Deus. Aí é onde eu entro com a ciência, meu irmão. Primeiro, quando você toma a sua consciência que isso é nós, e quando você reconhecer nós, que você está nesse corpo, e entender você pessoalmente, a sua pessoa,
Aí você entender a parte que chama-se a psicologia, e você poder expressar psicologia, você consegue entender Deus que está dentro de você. Porque a psicologia nada mais é o que o estudo da sua mente. Mas não é porque você estuda a sua mente você não tem mais nada com Deus. Aí é carne. Não trata disso, meu amigo. Porque, veja bem, quem está na igreja, na frente do trabalho, muitos deles não são nada de religiosos. Muitos deles que estão ali são apenas psicólogos, que movem a mente das pessoas, movem os sentimentos das pessoas, movem o coração das pessoas e exploram as pessoas, como você tem exemplos aí. Eu trabalhei com um pastor psicólogo ao meu lado, convivi com um pastor psicólogo. Crer em Deus, ele crê perfeitamente, mas ele não move as atitudes das pessoas, as emoções da pessoa para tirar benefício disso. Porque é uma das coisas que eu quero colocar aqui. Falando um pouquinho, fugindo um pouco, falando sobre o Paulo Coelho. Eu sei que muita gente não concorda com ele, e eu também não concordo com a maneira que ele tem a fé, mas não discordo do seu conhecimento, daquilo que ele chama, que ele acha dentro de si, tem certeza dentro de si que é Deus. Eu também eu vejo nele muito entendimento e conhecimento que ele crê na existência de Deus e não despreza aquilo que ele crê. Ainda que ele busque de uma forma diferente, que ele procura conhecimento de uma forma diferente e pela fé que ele tem, busca um encontro com o seu Criador. Não discordo da maneira dele agir. Ele é um religioso com outra fé, com outra maneira de ver, mas busca o mesmo Deus, o mesmo Senhor que eu busco. Aí, quando chega na cristandade, a pessoa diz assim, aquele que não crê em Jesus vai tudo para o inferno. Onde é que está escrito isso? Quem é que te falou isso? Tem que aceitar Jesus, sem Jesus ninguém vai para o céu. Onde é que está escrito isso? Jesus Cristo ensinou uma coisa muito interessante. Quando você faz o conhecimento, procura o conhecimento do próprio Evangelho, você procura entender o próprio Evangelho, você vai compreender que Jesus Cristo não pregou ilusão. Jesus Cristo pregou um Senhor, um Deus poderoso, um mesmo Deus que eu creio, o mesmo Deus que eu tenho falado. Ele nunca discordou daquilo que está aí na natureza. Ele apenas fez milagres, fez ações em que muitos teriam que pensar e analisar na possibilidade daquilo que ele estava fazendo. Esse é o primeiro vídeo. Vou parar por aqui, porque já estamos com um bom 18 minutos de vídeo. Fica muito pesado se eu estender muito. Essa é a primeira parte desse vídeo. E eu quero que você deixe o seu like, colabore, nos ajude. Porque, ainda que você não concorde, você procure entender. Porque eu não estou querendo que você aceite as minhas palavras, mas que, através das minhas palavras, você tire proveito e não seja um descrente, mas tire proveito no conhecimento daquilo que tem me expressado. Porque eu poderia simplesmente fazer um livro e deixar aí, como já tem alguns livros que eu coloquei. Mas eu me vi, como disse meu filho, você tem que fazer as tuas ideias, porque você não faz, faz um vídeo no YouTube e prega aquilo que você quer falar. Eu, no propósito, meu propósito, quando eu comecei a fazer uma igreja, comecei a fazer o propósito, fazer um grupo de irmãos, era que todos tivessem liberdade de consciência de pregar o seu evangelho e fazer suas reuniões, como Cristo começou, sem ninguém para direcionar. Mas fui infeliz, porque as pessoas que eu coloquei ali, infelizmente, eram pessoas muito religiosas, e por elas serem religiosas e ingênuas, se deixaram levar, se deixaram se manipular. Às vezes é assim, não vou nem usar esse termo, se deixaram se envolver com esse moderno evangelho, e aí foi que chegaram a um ponto de colocar pastor e voltaram para deixaram a origem de Cristo para colocar esse evangelho que é pregado, que quem fala é o pastor e todo mundo é mentiroso. O pastor é o verdadeiro, que todo mundo tem que adorar o pastor, chamar pastor para cá, pastor para lá e ter
um rei, que nem dizia no povo na época de Davi. Deus chamava o povo para ser livre, o povo que quer um rei sobre nós para nos governar. É isso que eu estou trazendo aqui. Simplificando os termos, eu quero dizer isso. Não ter um Deus sobre a igreja. Teria todos os irmãos, seriam todos um só, todos com a mesma ideia, e eu estaria só apenas auxiliando cada um a agir. Mas o homem não está preparado para isso. Nenhum ser humano está preparado para ter liberdade. A liberdade, infelizmente, os seres humanos querem alguém que o governe. Nunca querem ninguém que o dê liberdade. Tentei trazer liberdade, mas o povo quer ser governado. E está aí, a governança do povo é a destruição de sua própria alma. Esse é o meu vídeo. Deixe seu like, colabore comigo, esteja comigo sempre. Não me despreze. Faça sua inscrição, colabore comigo. Não estou aqui pedindo seu dinheiro. Não estou aqui trazendo engano para você. Eu quero que você desperte. Eu quero que você esteja consciente da verdade. Eu quero que você participe comigo. Não quero que você passe a não acreditar em Deus. Porque o Deus que eu te trarei aqui é um Deus que não vai te deixar escravo. Não vai deixar você com medo. Não é um Deus do medo. É o Deus que realmente traz liberdade. Que Deus te abençoe. Faça sua inscrição, colabore comigo. Acompanhe-me nos meus vídeos que você vai entender ao meu ponto de vista. Vai entender que você é uma pessoa consciente, que você não é escrava, nem você é, na verdade, nenhum ser que não tem consciência própria. Deus abençoe e até o próximo.